Olá, leitores e estudantes, tudo bem? Hoje eu vou tirar uma dúvida sua que eu tenho certeza que é muito frequente, que é sobre objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo e intransitivo. Vamos lá, muita gente tem dúvida ainda, algumas pessoas já me falaram sobre quando é que um verbo é transitivo, quando ele é intransitivo, como é que eu vou saber? Primeiro, assim, uma forma muito legal da gente não esquecer de certos conceitos é fazer associações. Então, vamos pensar em transitividade. Na verdade, a transitividade é a necessidade de um complemento para estabelecer uma relação, para que o sentido seja completo. Vamos falar de pessoas? Por exemplo, eu tenho o seu namorado. O seu namorado é muito grudento, ele vive falando para você: ai, sem você a minha vida não tem sentido, eu preciso de você na minha vida para que ela tenha sentido. Aí você pode falar: cara, você é muito transitivo, ou seja, ele precisa de você para que a vida dele tenha sentido. Com o verbo é a mesma coisa. O verbo transitivo, ele precisa do objeto para que o seu sentido seja completo, se esteja completo. E, obviamente, o intransitivo, que é o oposto, é um verbo que não precisa de complemento, né, para que o seu sentido se estabeleça completamente. Mas aí a gente vai ver primeiro agora o transitivo. Vamos lá. Eu quero que você imagine que esse carinha aqui, ele é o senhor verbo, tá? E ele precisa estabelecer uma relação transitiva, né, com o seu objeto, que nesse caso vai ser a cantora Isa. Então ele vai dar uma festa, uma mega festa, e quer muito que a Isa vá cantar nessa festa dele. Então, numa relação direta, né, ou seja, não precisa da presença de uma preposição, ok? Nessa relação com o objeto que é a Isa, ele vai falar diretamente com ela. Ou seja, não precisa de uma preposição aqui para fazer a sua relação dele, do verbo, com o objeto. Então, essa relação a gente chama de uma relação direta, ou seja, a transitividade vai ser direta, porque não precisa de um intermediário aqui para fazer essa conexão. E o objeto, que é a pessoa, o objeto ao qual o verbo deseja se ligar, ele vai ser direto, porque a relação foi direta, tá? Mas vamos supor que ele precise falar com o empresário da Isa para poder contratá-la para a sua festa. Então, ele vai precisar primeiro falar com o empresário, que se chama o senhor preposição, e ele vai estabelecer aí a comunicação, né, com a Isa para que ela dê sentido a esse verbo indo cantar na festa dele. Então, essa relação é uma relação direta ou indireta? É uma relação indireta, porque ele precisou da intermediação de uma preposição para se ligar ao seu objeto. Então, já que é uma relação indireta, o objeto vai ser indireto. Então, pense sempre nisso. Precisou de uma preposição para o verbo se ligar ao seu objeto? A transitividade é indireta, então ele vai ser um verbo transitivo indireto. Não tem preposição entre o verbo e o objeto, então a relação é direta e o verbo ele é transitivo direto. Logo, o objeto vai ser direto, tá? Essa classificação aqui é correspondente. E aí, tranquilo aí sobre a transitividade direta e indireta? Bora para o exemplo agora. Samuel comprou várias camisas. Primeira coisa, identificar o sujeito. Quem é o sujeito aqui? Samuel. Muito bem. Eita, que lindo. Cadê o verbo? Samuel comprou. Se eu falo para você, Samuel comprou, o que você vai me responder? Ué, Patrícia, ele comprou o quê? Então, esse verbo precisa de um complemento. Então se ele precisa de um complemento, ele é transitivo. Já sabemos aí duas informações sobre ele. O que Samuel comprou? Eu vou te responder. Comprou várias camisas. Tem aqui uma preposição ligando esse verbo ao seu complemento? Não tem preposição aqui. Então, esse objeto, né, que é o que é o complemento do verbo, ele é um objeto direto. Logo, o verbo vai ser transitivo direto. Ele vai ser um VTD. E aí, tranquilo? Bora ver agora o transitivo indireto. Maria sempre acreditou em você. Quem é o sujeito? Maria. Maria sempre acreditou. Cadê o verbo? Acreditar. Maria acreditou. Aí você pergunte ao verbo. Maria sempre acreditou. Sim, acreditou em quê?
Quem acredita, acredita em algo. Então, Maria acreditou em você. Em você é o objeto do verbo acreditou. Vamos lá, mas tem uma preposição aqui ligando o verbo ao seu complemento, ao seu objeto? Tem, ó, a preposição em. Então se tem preposição, o objeto vai ser indireto, porque é uma relação indireta através da preposição. O verbo ele vai ser um VTI, verbo transitivo indireto. Tranquilo? Então sempre pense naquela relação do prefeito, do cara com a Isa. Precisou falar com o seu empresário, do senhor preposição, para estabelecer a relação dele com o seu complemento? Precisou. Então a relação indireta, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Não teve preposição, é um objeto direto, o verbo transitivo direto. E nós temos também o verbo intransitivo. Lembra que eu falei da pessoa transitiva, que é grudenta, que precisa do outro para ser feliz, para ter sentido na sua vida? Então nós podemos também relacionar as pessoas intransitivas. Claro que não existe uma pessoa intransitiva, é só um caráter de exemplo para você fixar. Intransitivo que não precisa de ninguém para atribuir sentido à sua vida. E o verbo ele é intransitivo quando o verbo não precisa de complemento para que seu sentido se complete. Ele tem sentido sozinho, sem complemento. Por exemplo, os homens morreram. Aqui. Quem morreu? Os homens morreram. Cadê o verbo? Morreram. Ok, morreram e pronto. Morrer é uma ação acabada em si mesmo. O ato de morrer, morreu. Entendeu? Então não precisou de um complemento aqui para completar o seu sentido. Então ele é um verbo intransitivo porque não precisa de um complemento para completar a sua significação. Mas os verbos intransitivos eles também podem vir acompanhados de um complemento adverbial. Por exemplo, aqui ela, o nosso sujeito, sofreu muito. Eu posso dizer somente ela sofreu? Sim, ela sofreu. O sofrimento é um sofrimento e ponto. Mas aqui a gente tem uma complementação adverbial. Ela sofreu muito. Ele não está completando o sentido de sofrer. Ele está modificando o modo do sofrimento. Ela sofreu muito. Não foi pouquinho, foi muito. Ou seja, está intensificando o sofrimento que ela sentiu. Então isso aqui ele é um verbo, sofreu, intransitivo, né? E o muito ele vai ser aí um adjunto adverbial, que é um assunto para outra aula. O importante aqui é você pensar a necessidade ou não de complemento do verbo. Então, recapitulando, transitividade é necessidade, né, de um complemento para estabelecer o sentido do verbo. Não tem preposição, transitivo direto, porque tem um objeto direto. Relação indireta com objeto, precisa de uma preposição, transitivo indireto, objeto indireto. Intransitivo não precisa de complemento para estabelecer o seu sentido. Então é isso, um beijo para você, se inscreve no canal, dá o like, não deixa de curtir, que a gente se encontra nos próximos vídeos com mais conteúdo muito legal aí para te ajudar na sua caminhada de estudos de leitura. Um beijo, leitores, tchau, tchau!